E aí, galera, vamos lá para mais uma aula hoje tão importante, específica, né, da redação, que a gente vai falar sobre uma parte tão importante dela, né, do texto dissertativo argumentativo que se vão fazer no Enem, que é a conclusão. Então, nós, quando vamos debater cada ponto da redação, né, cada parte da redação, a gente já discutiu isso durante o ano inteiro, desde a primeira aula, o que é que a gente tem que colocar na introdução, né? Abrir o assunto, colocar na introdução já, pelo menos, já alguns pontos de vista que você vai debater, os elementos que você vai debater. Não começar a argumentar na introdução, né? Começar apenas a dar a sua ideia da sua tese. Dá para demonstrar, deixar já um pouco claro qual é a visão que você tem, debater esses pontos na conclusão e o que é para fazer na conclusão, finalmente, né? A gente já falou um pouquinho já no começo do ano o que é para ter na conclusão, mas vamos agora para zerar, né? Zerar esse assunto, não precisa ter dúvida de mais de nada. E como é que a gente faz para ter uma conclusão perfeita? Tá? Quais são os elementos que o Enem vai buscar lá na sua conclusão para que a sua competência 5 seja 200, que é a nota máxima, né? Lembrando que existe uma competência específica para a conclusão, que é a competência 5. Porém, por mais que ela analise a competência 5, ela analise a conclusão, você precisa também criar uma conclusão a partir de ideias que você levantou durante o texto inteiro. Eu não posso colocar como uma problemática A e lá na conclusão eu botar um agente que vai resolver essa problemática que não tenha nada a ver com essa problemática A. Eu não posso, na minha conclusão, levantar que a família pode resolver os problemas se lá no começo, em nenhum momento, eu falo sobre sociedade, sobre convívio, sobre a base familiar. Eu não posso falar de governo se em nenhum momento esteja claro na minha argumentação que a falta de algo é algo que o governo deixa a desejar. Então, eu não posso criar uma conclusão, agentes que vão tentar resolver essa problemática que não tenha em nenhum ponto sido levantados lá no meu texto. Vamos analisar direito. Então, a aula de hoje é específica sobre conclusão e a gente vai falar sobre os elementos da proposta de intervenção. Mas antes disso, vamos entender o que é a competência 5. Nós já trabalhamos todas as outras, tá? Então, a gente já trabalhou a 1, até a gente trabalha a competência 1, que a competência 1 tem a ver com a parte gramatical, né? Vai se analisar como foi o seu domínio da língua portuguesa na norma padrão, regência, concordância, vírgula, crase, todos os elementos, e isso a gente vê durante as aulas de gramática. A competência 2 vai analisar se você entendeu o tema, né? Se você não fugiu do tema, se você não tangenciou o tema, vai ver se a sua redação foi escrita dentro das características estruturais do gênero. Ainda tem gente, viu, que até agora, a última redação, escreve a redação numa estrutura que não existe. Eu coloco lá no comentário, tem gente que não escuta. A redação tem que ter, no mínimo, 3 parágrafos. E é perigoso 3 parágrafos, né? O ideal mesmo são 4 ou 5. 4 o formato mais simples para a gente não errar, né? Eu introduzo num parágrafo não muito grande, e aí já dou as ideias de dois pontos que eu vou falar, falo de um ponto no desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, e faço a conclusão. Esse é o esquema básico que já é meio caminho andado da estrutura para você fazer. Ou você faz 3 desenvolvimentos. Lembrando, para a gente começar sobre a competência 5, fala de conclusão, a conclusão não é um parágrafo enorme. Tem gente que faz a conclusão com 10 linhas, 8 linhas, 9 linhas, não é assim. Tá? A sua redação, a base dela, a discussão que você vai fazer é no desenvolvimento. Na conclusão, você tem que ser direto em como esse problema pode ser resolvido. Qual é a sua proposta de intervenção? Então, é como se a introdução e a conclusão elas tivessem proporcionalmente o mesmo número de linhas. Tá? Então, o que é que o Enem fala que é a competência 5?
Elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então, vamos lá entender cada palavra dessa. Elaborar a proposta de intervenção. O que é algo de intervenção? É algo que vai poder solucionar o problema, né? Ou poder minimizar o problema com a proposta que você vai levantar. Lembrando que você vai levantar, mas não é você que é o agente, não é você que vai resolver. Então, essa proposta de intervenção ela vai ser levantada a partir dos dados que você colocou durante toda a sua redação, como eu falei. Tá? Se você coloca na sua redação que existe um problema na mobilidade urbana, pelo um descaso do poder público em relação a políticas, a essas políticas sobre o trânsito, as estradas, as novas formas de se locomover nas cidades, automaticamente, na conclusão, você vai ter que colocar como proposta que o governo melhore isso. Você não vai dizer que é o problema da família. Vocês acham que o problema da mobilidade urbana é o problema da família, gente? Vocês acham que o problema da mobilidade urbana é o problema da família? Então, cuidado quando a gente for levantar um agente. Agente, quando eu falo agente, é quem vai fazer a ação. Essa sua proposta precisa de alguém que vai agir, alguém, alguma instituição. Tá? Então, cuidado para não levantar elementos, né, somente ao próprio agente, que não tem relação com a realidade. Tá certo? Agora, você pode sugerir a escola, né? A escola, mas você não pode botar como se a escola fosse resolver o problema da mobilidade. Mas se você, durante o seu texto, colocou que é importante também que as pessoas tenham consciência do coletivo, né? A consciência do respeito ao meio ambiente, né? O respeito também a usar menos os seus carros, né? Utilizar mais transporte público. A gente está falando de sociedade, então você pode falar da sociedade também, tá? Só que a sociedade ela não resolve a questão da mobilidade urbana, mas a sociedade ela pode auxiliar nisso. Então, cuidado quando vocês forem levantar esses agentes. Então, ele diz assim, para o problema abordado, entendam que todo tema que o Enem coloca como seu tema da redação é um problema. Porque o que é o texto argumentativo, dissertativo argumentativo? É, a partir de um problema, você tenta resolver esse problema a partir de uma tese, desenvolve seus argumentos e propõe uma solução. Então, todo problema do Enem, todo o tema do Enem parte de uma problemática. O Enem não ia colocar um assunto que já está resolvido para a gente debater e solucionar. E lembrando que a gente tem que respeitar os direitos humanos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tranquilo? Está todo mundo entendendo até agora? Falem aí no chat dê sinal de vida aí. Faz um sinal de fumaça. Então, vamos lá. Isso aqui é oficial do Enem, tá? Lembrando a vocês que eu quero vocês sempre aqui, ó. Nesse nível aqui. Aqui, ó, 200 pontos. Tá? São 5 níveis, ó. Nível 0, 1, 2. Eita, aqui o negócio tá ruim aqui. 2, 3, 4 e 5. Se você se mantiver no nível 5, você vai ter o maior número de pontos. Vamos colocar aqui como é que o Enem separa isso. Vamos do 0 ao 5. O 0 é quando você não apresenta nenhuma proposta de intervenção. O que é isso? A galera faz o último parágrafo debatendo ainda o tema e não propõe nada. Ou a sua proposta não tem nada a ver com o tema ou com o assunto. O cara faz uma proposta super viajada, coloca uns agentes e umas ações que não tem nada a ver com o que ele debateu, aí ele vai zerar. Tá? Então, isso é muito raro, mas já aconteceu, inclusive, já aconteceu agora, nessa redação última aí. A pessoa não colocou proposta nenhuma. O local de debater propostas de intervenção... Isso, Yasmin. E olha, vocês vão ver que é muito fácil fazer uma conclusão, Yasmin. Só é se atentar
é só você tentar entender os elementos que tem que ter, tá bom? Ó, o nível 1 é quando você apresenta a proposta de intervenção vaga, precária ou relacionada apenas ao assunto. Vocês lembram que a gente fez uma diferença entre tema e assunto? Então, vou falar de novo a diferença entre tema e assunto. Assunto é o geral, é o assunto geral. E o tema é o recorte que o Enem faz do assunto, certo? Por exemplo, quando a gente fala sobre um tema, o tema é um recorte de um assunto que é muito maior. Por exemplo, assunto, lei seca. Lei seca é um assunto geral. O Enem nunca vai colocar lá lei seca para você debater. O Enem tem que tirar um tema desse assunto geral. Então, o tema do Enem foi o impacto da lei seca no Brasil. Aí sim, na sua conclusão, tem que ter a ver com o tema, o impacto da lei seca. Se você ficar falando só sobre lei seca e não falar o impacto dela, você está apenas aqui, ó, relacionado ao assunto. O cara fica só relacionado ao assunto, tem que ser relacionado ao tema. O nível 2 é quando você elabora de forma insuficiente. Ó, tá vendo aqui, ó? O nível 1 é vago, o nível 2 é insuficiente, ou você não articula direito, tá? O nível 3 é de forma mediana. O nível 4 elabora bem. E o nível 5 elabora muito bem. Então, se você tiver os elementos necessários, eu vou explicar daqui a pouco, não vai acontecer isso de novo, viu, Yasmin? Você não vai passar por isso de novo e tirar nota baixa na conclusão. Eu acredito que a competência 5 é uma das mais fáceis. Tá? Eu vou explicar por quê. Vamos lá. Então, na minha proposta de intervenção, o que é que você tem que fazer? Propor uma intervenção para o problema apresentado, como eu já falei para vocês. Deixa eu botar aqui um marca-texto, tá? Então, ó, propor uma intervenção para o problema apresentado pelo tema significa sugerir uma iniciativa que busque, pelo menos, enfrentá-lo, solucioná-lo. Então, quando eu vou criar uma proposta de intervenção para um problema enorme de mobilidade urbana, e a minha proposta só diz que deve se debater na escola sobre mobilidade urbana e fazer palestra para os alunos, isso não resolve, gente. Isso é uma coisa muito mínima, tem que ser algo maior, que vai atingir um número maior de pessoas, que vai atingir aos adultos, que vai atingir aos mais idosos, vai buscar, pelo menos, buscar uma amplitude dessas pessoas que vão receber isso. É importante também saber que, como o Enem trabalha com temas muito complexos, às vezes, né, temas mais complexos, muitas vezes tem uma resolução difícil. Tá? Por exemplo, imagine um tema do Enem falando sobre a fome. Sobre a fome no Brasil. É um assunto muito complexo. Né? Para você propor uma solução para a fome, se alguém já soubesse isso, já tinham feito. Né? Mas aí a gente tem que fazer isso de uma forma que vai analisar várias estruturas. Por exemplo, a ordem social disso, né? A ordem social da fome, a parte científica, cultural e política. Né? Existem temas que são bem complexos. E aí tem essas ordens mais amplas. Né? Não é só falar da família só, não é só falar... Dentro do meu texto inteiro, inclusive, eu tenho que debater cientificamente a questão cultural. Tá? Vai ser mais não, Yasmin, vai ser massa agora. Então, esses temas mais complexos. Você deve propor e apresentar diversas formas de intervenção e pode sugerir algo que combata que isso aconteça ou que solucione efetivamente. Então, a sua solução a sua proposta pode ser algo que você vai sugerir algo que vai combater esse problema e
por que não também solucioná-lo? E daí é uma proposta perfeita. Porque existem temas que existem formas de combater e existe uma solução. Então, o ideal é, dependendo de cada tema, né? Cada tema tem sua relação, é saber se algo pode ser combatido e também solucionado. Então, o ideal é mostrar como pode combater e como solucionar. Vamos para o próximo. O que mais eu digo a vocês? O Enem quer saber, na sua conclusão, se você tem o preparo para o exercício da cidadania. Não esqueçam disso. Todas as aulas que vocês têm de direitos humanos, né? Sociologia, filosofia, direitos humanos, elas são importantes para que a sua conclusão ela mostre que você tem preparo para a cidadania, que você sabe agir enquanto cidadão. Então, a sua proposta precisa que você demonstre, né, um preparo para atuar na realidade da sociedade, né, com relação aos direitos humanos também. Então, se o cara dá uma proposta completamente fora da realidade, ou uma proposta preconceituosa, ou uma proposta misógina, homofóbica, o que seja, né, com intolerância religiosa, com intolerância política, o que seja, não está exercendo o seu papel como cidadão. Lembrando que a nossa Constituição Federal é a Constituição cidadã, e se espera que você, que terminou o ensino médio, saiba atuar em consonância com esse conhecimento dos direitos fundamentais, dos direitos humanos. Tá bom? Lembrando que a gente sempre fala sobre o projeto de texto. Vocês não podem esquecer. O que é projeto de texto? Eu vou falar agora de novo. Quando a gente quer convencer alguém, quando a gente quer convencer a mãe da gente, eu mais não, que minha mãe não paga mais as coisas para mim, mas vocês que ainda são relativamente ainda dependentes dos pais, né? Quando a gente quer alguma coisa dos pais da gente, a gente não prepara muito bem a argumentação da gente, não? Prepara ou não prepara? Eu vou dizer isso aqui primeiro, vou dizer isso aqui. Positivo. Se ela disser isso aqui, muito bem, Cauã. Se ela disser isso aqui, eu vou dizer isso aqui. Então, eu vou começar falando desse ponto, das minhas causas para eu querer esse produto, esse sapato, depois as consequências que eu vou ter quando eu tiver, que eu vou ser mais social, vou poder sair bonito, lá. E eu dou uma proposta. Como é que vai comprar o sapato? Usa o cartão de crédito, se não tiver cartão de crédito, tem um cartão de crédito de titia, tem isso, aquilo, outro. Então, o seu texto da sua redação, ela tem que ter um projeto. Vamos lá, meu projeto, eu faço aqui, você faz um jogo de ideias, né? Você escreve mais ou menos um roteirozinho. O que é esse roteiro? Na introdução eu vou falar um pouco, eu vou abrir isso, já vou colocar os dois elementos que eu vou falar, vou discutir eles dois, vou falar sobre isso, e na conclusão eu vou dizer que esse é o agente, esse aqui vai ser as ações, o seu projeto de texto é isso. Então, a minha conclusão, elas têm que estar integrada ao tema, claro, senão você vai fugir do tema, e também ao seu projeto de texto, não adianta, como eu falei lá na frente. Se você tem que ter um planejamento, você tem que ser coerente ao que você falou. Eu não posso, como eu já falei para vocês, eu não posso colocar um agente lá para solucionar um problema que não tem nada a ver, ele não está em relação a nada que eu falei antes. Então, a sua visão, os argumentos que você utilizou lá em cima, vão ser importantes para você lá no final dar essa proposta e dizer quem vai ser esse agente. Tá? Calma. A mãe tem essa, né? Eu sou sua mãe, exatamente. Então, outra coisa, a intervenção que você vai colocar, ela tem que ser articulada com o seu projeto, né? Como eu já falei para vocês, tá? Vamos lá. Sempre, olha, várias pessoas fazem proposta, eu digo assim, sua proposta não é concreta, sua proposta não completa, ela é vaga. A sua proposta ela tem que ser concreta. Ela é concreta quando você
coloca todos os elementos obrigatórios. Tá? Quais são eles? Primeiro, você deve propor uma ação. Aqui, ó. O que é que vai ser feito? Um ator social, ou a gente chama também de agente, que vai fazer isso, é ele que vai executar de acordo com a ação. Então, eu digo que a ação é um projeto de mobilidade sustentável. Quem é esse agente? O Estado. Agora, lembrando que tem que ser um agente que seja responsável por isso. Eu não posso dizer que a família vai fazer um projeto ou a escola vai fazer um projeto que vai ser colocado em prática. A escola pode fazer um projeto e entregar para o governo bota em prática. Cuidado com os agentes. E esse agente pode ser individual, você pode falar da própria pessoa, isso depende também de uma reflexão pessoal, também é uma questão familiar, comunitária, política, social, governamental e até mundial. Né? Como assim mundial? A gente vai trabalhar um tema importante de redação, que é sobre a água. Né? A gente está passando por um processo muito difícil sobre a água, e é um assunto que é muito importante. Faz muito tempo que a gente espera o Enem falar sobre isso. Né? E aí eu espero que a gente fale sobre isso. Então, a falar sobre água, por mais que o Enem sejam temas que falem sobre o Brasil, mas falar sobre a água é um problema mundial. É um problema de reflexão mundial dos governos mundiais, né? Então vamos lá. Então eu digo a ação, quem vai fazer, o meio ou o modo, que é isso? Como vai ser feito, como é que vai ser executado? Então, vamos voltar para aquilo que eu falei. O Estado, que é o agente, vai fazer uma ação que é um projeto para melhorar a mobilidade. Qual é o modo de execução disso? A partir de obras e a partir de intervenções, de ações no trânsito nas estradas. Qual é o efeito disso? Isso vai melhorar o fluxo urbano de pessoas e também de veículos. Com que finalidade? Para que a sociedade consiga conviver com os espaços públicos. E detalhar isso. Aí você detalha. O que é detalhamento? Você falar mais, explicar mais, detalhar mais cada ponto. Então, esses são os pontos que eu vou colocar agora aqui em destaque. Tá? Então, são 5 pontos que têm que ser colocados. Primeiro, o que é possível apresentar como proposta? O que é possível apresentar como proposta? Quem deve executá-la? Como viabilizar essa proposta? Qual o efeito e que informação você pode acrescentar para detalhar? Que é exatamente esses pontos, tá? Então, quais são os pontos? Deixa eu ver se eu coloquei aqui, ó. Quais são os pontos? A ação, como vocês estão vendo aí, ó. A ação, quer dizer, o que vai se fazer. Dessa ação, tem um agente, que é o ator social que vai fazer isso. Quem vai fazer? Como vai fazer, que é o modo. O efeito disso. E o detalhamento, ele está aqui meio que em todos, porque você tem que detalhar cada parte dessa. Então, se eu digo o modo, vou detalhar um pouco. A ação, vou detalhar um pouco. Então, são 4 elementos físicos, né? E um detalhamento de todos eles. Tá bom? Então, cuidado. Lembrando que você tem que... Sua proposta tem que ser explícita, né? Ligada à sua proposta, o seu projeto de texto. Cuidado também... como é que eu posso dizer? Se você não colocar nenhum elemento desse, você vai ter zerado a sua redação. Tá? Então, você tem que criar estruturas no texto para dizer que você está propondo. Então, é necessário isso, espera-se que o governo faça. Então, você tem que criar estruturas
que você proponha algo. Quando eu falo estrutura, é estruturas verbais, tá? Você vai propor. Quando a gente quer propor, a gente diz, seria necessário isso, é importante isso, o governo poderia ter feito isso, tá? Evite propostas vagas, genéricas e incompatíveis com a discussão. Ah, a minha discussão é vaga. Que a sociedade reflita sobre o problema. Oi? Genéricas. Que o governo tome uma iniciativa. Muita gente faz isso, viu? Que o governo tome uma iniciativa e a mídia, junto com a mídia, para resolver o problema. Você não disse nada. Você disse já a gente, mas não disse nada. E cuidado, tem que detalhar. Tem que fazer um projeto. Qual o projeto? Como ele vai ser feito? Qual é o efeito dele? Incompatível é quando você dá aos agentes e dá as propostas que não contempla a situação que você problematizou. Então, são esses elementos aqui que vão ser a vida de vocês, tá? Tranquilo? Vou falar cada um em específico. Eu vou mostrar exemplos de cada um, tá? Então, o que é a ação? O que deve ser feito? Vamos recapitular. A gente tem um problema, não é isso? O Enem coloca um problema lá para a gente debater e achar uma solução para ele. A ação é o que deve ser feito. É esse elemento que diz respeito à prática executável necessária. Porque não adianta colocar lá uma ação que não seja executável. Tá? O que é executável? Que tenha lógica, que possa sair do papel, que possa acontecer. Tá bom? Porque essa ação também ela tem que existir e ela tem que ser necessária para intervir no problema que você levantou. Não adianta levantar uma ação que não vai resolver nada. Aí eu coloquei aqui exemplos de ação, tá? Ó. Portanto, o governo federal deve... Olha a ação, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês verem. Deve criar mecanismos de proteção para as pessoas engajadas no ambiente digital. Aqui eu tenho ação. Governo federal é o agente, não é isso? E qual é a ação? Criar mecanismos de proteção para as pessoas engajadas no ambiente digital. Tá? Aí depois ele detalha, diz o meio aqui, ó, através de leis, com que finalidade? A fim de combater, mas vamos analisar só a ação. Então, eu coloquei aqui o agente, governo federal, e qual a ação? Criar mecanismos de proteção para as pessoas engajadas no ambiente digital. Essa é a ação. Mas mesmo a gente falando de ação, vamos analisar nesse trecho todos os outros, ó. Governo federal, o agente. Criar mecanismo de proteção para as pessoas engajadas no ambiente digital, a ação. Aí ele pega detalhe aqui, ó, detalhamento, como a fiscalização de dados. Ele detalha que mecanismos são esses. Só que eu já tenho 1, 2 e 3. Através das leis que atuem na proteção dos dados pessoais do indivíduo. O meio. Com que finalidade? A fim de combater manipulações as quais põem em risco a segurança virtual. Tá vendo aqui? Só aqui tem todos os elementos. Certo? Tem de sair, acabou, 200. Tá? Mas vamos analisar só a ação. Então, qual é a ação aqui? Criar mecanismos de proteção para as pessoas engajadas no ambiente digital. Na segunda, dessa forma, é necessário... Esses são os elementos que dão ideia de ação. Tá certo? O governo deve, é necessário, é importante. Esses são elementos que indicam uma ação, que indicam uma construção, que indicam que você está propondo algo. Ó, é necessário que o governo, o agente, quer que o governo faça o quê? Qual é a ação? Crie leis rigorosas que regulamentem o uso privado dos dados.
Tô vendo que é ação? Embaixo. Portanto, para que haja um acesso mais fidedigno às informações, quer dizer, ele botou a primeira finalidade, para que isso aconteça, é importante o quê? Qual é a ação? Haver uma conscientização do processo de programação do algoritmo. Todo mundo entendeu o que é ação? Tranquilo? Todo mundo entendeu o que é ação? A ação é isso, tá? Entenderam aí vocês? Vamos lá. Eu coloquei aqui, ó. O que tá em... Eu vou pegar esses mesmos trechos e grifar a mesma conclusão, os elementos que a gente está falando da ação. É necessário que o Ministério da Educação, isso aí o Ministério da Educação é o agente. Qual é a ação? Proporcione os deficientes auditivos maiores chances de se inserir no mercado de trabalho. Estou vendo aí que está grifado, sublinhado, isso é uma ação. Então, o agente tem que ter uma ação. Qual é ela? Que é o Ministério da Educação. Proporcionar a deficientes auditivos maiores chances de se inserir no mercado de trabalho. Vamos lá. Ações nulas. Preste atenção. O que são ações nulas? Quando você não diz nada. Quando você é genérico. Que muita gente faz isso na redação. Por exemplo, infere-se, portanto, que esses obstáculos devem ser superados de imediato para que o mundo virtual tenha um acesso melhor. Tá. Para que esses obstáculos sejam superados. Tá. E como é que vai ser superado? Quem é que vai superar isso? De que forma? Com que meios? Cuidado. Você não acaba dizendo nada. Embaixo. Portanto, medidas são necessárias para atenuar a problemática. Se você terminar aí, você não está dizendo qual é. Se você depois disser que a medida é essa e essa, beleza. Mas ficar só assim. Medidas são necessárias para atenuar a problemática. Oi? Tá, mas quais medidas? Então, você tem que destrinchar primeiro. Você diz, por exemplo, isso, isso, isso e isso. Tá? Portanto, é necessário que o poder público tome uma medida. Sim, qual medida? Você não diz qual é, como é que ela vai acontecer. Entenderam o que é uma ação nula? Quando você é genérico, você não define as ações, você não define como vai ser feito, qual é o efeito dela. Cuidado com isso aí, isso não é para fazer. Então, qual é a importância da ação? Tá? A importância da ação é porque você vai ter que colocar de uma forma bem firme, bem forte, o que deve ser feito para resolver o problema. A ação ela é essencial, porque primeiro eu tenho que saber qual é a ação, para depois dizer quem vai fazer, o meio que vai ser feito para que ela seja feita, qual é o efeito dela, quais são as consequências. Então, a ação ela é a primeira coisa que a gente tem que pensar. A partir dela, dizer quem é que vai fazer e os outros momentos, os outros processos. Certo? Vamos lá para o agente. Então, o que é agente? É quem vai executar a ação. Então, é ele que esse elemento ele diz respeito a quem vai executar, que entidade, quem vai executar essa ação interventiva que você está propondo. Tá? Podem ser órgãos do governo, ministérios, secretarias, comunidades também, as escolas, igrejas, associações de bairro, conselhos comunitários, governo estadual, governo federal, a sociedade, a família, né? O agente é quem pode promover. Esse quem não é uma pessoa só, tá? Esse quem é uma instituição, né? E outra, dependendo do tema, tem outros também que podem se enquadrar nessas ações, além de governo, né, órgãos mais institucionais. Mas o indivíduo, a família, a comunidade, tá? No contexto que ele é social, político, governamental e mundial, como eu falei. Então, veja, aquele mesmo trecho que eu coloquei lá anteriormente, está aqui embaixo. Ó. É necessário que o Ministério da Educação proporcione aos deficientes auditivos maiores chances de inserir no mercado de trabalho mediante a implementação do suporte adequado para a formação escolar e acadêmica desses indivíduos, com profissionais especializados em Libras,
a fim de gerar maior igualdade com profissionais especializados. Então, no outro, eu grifei o que aqui? A ação. Qual foi a ação? Proporcionar aos deficientes auditivos maiores chances de inserir no mercado de trabalho. Só que agora eu grifei o que aqui? O Ministério da Educação, que ele é o próprio agente. Tá? Lembrando que vocês erram muito. Quando for falar dos ministérios, questões do governo, letras maiúsculas. Ministério da Saúde, nomes de entidades, ONU, Organização das Nações Unidas, Secretaria de Educação, nomes de entidades públicas, letra maiúscula. Tá? Quais são agentes nulos? A gente não viu ações nulas. Quais são agentes nulos? Gente, se você tem que colocar quem vai fazer alguma coisa, ele tem que estar bem determinado. Você tem que ser preciso quem é esse ator. Então, o que é que você não deve colocar? Alguém, ninguém. Alguém deve fazer alguma coisa. Ninguém, alguns, uns, você. Não coloque você. Tem aluno que colocou você nessa última redação. Você, quando você fala você, você está falando diretamente com alguém. Você deve fazer isso. Você não está falando com o corretor. Tá? Mas que a gente use você como algo mais geral, né? Quando a gente fala você tem que pensar nisso, como se fosse para todo mundo, evite isso. Porque não determinam, não são precisos. Tá? Também não use verbos no imperativo. Faça isso. Mude sua opinião, porque verbo no imperativo você está falando com a segunda pessoa e não é para falar. Tá? E ele deve ser evitado porque a gente não consegue especificar o agente. Por exemplo, se você usa alguém, quem é esse alguém? Não tem nada. Quando você coloca todos, as pessoas e nós, não é elemento nulo, não, tá? Isso é elemento válido. Quando você fala todos, dependendo do contexto, você pode estar falando dos brasileiros, todos os brasileiros, ou todos devemos refletir, todos e a sociedade é um elemento válido, tá bom? As pessoas têm que refletir também, é válido. E nós também. Deve-se evitar a primeira pessoa do singular, eu, minha opinião, por exemplo, mas o nós é aceito, porque nós é a sociedade. Você está refletindo um elemento que a gente tem como especificar. Não tem problema, tá? Aí aqui exemplos de agentes nulos. Talvez a solução seja a autoconsciência. Você deve fazer o filtro do que é realmente bom para você e seus filhos e não ser filtrado. Agente nulo. Você é um agente nulo. Liberte-se dessa manipulação de comportamento de usuários que querem lhe controlar. Eu coloquei controlar assim porque o aluno escreveu assim, tá? Então, liberte-se. Você está falando quem? Com o corretor? Beleza? O modo. Eita pau, e o que é o modo? Vê, eu levantei lá uma ação. O que é que vai ser feito? Levantei quem vai fazer. Eu tenho que dizer o modo. Como é que vai ser feito isso? Por meio de quê? Como é que vai se executar? Esse modo, gente, é a maneira como isso vai acontecer. Tá? Então, vamos criar um exemplo que a gente fez lá. O agente que vai poder resolver o meu sonho de comprar aquele sapato é minha mãe. Qual é a ação? Comprar o sapato. Por meio de quê? Do cartão de crédito. O modo é como vai ser feito. Então, é um elemento que diz a maneira ou os recursos que vão ser necessários para essa ação ela ser realizada. É um dos mais importantes, porque não adianta só dizer o que e quem vai fazer, mas para ver se ela é viável, se ela é possível. Então, o modo é primordial, porque se você der um agente, uma ação muito vaga, é o modo que vai determinar se ela pode ser efetivada ou não, se ela é possível, se ela é executável. Porque é a partir do modo que a gente vai entender se ela tem como ser colocada em prática. Então, aquele mesmo exemplo lá, ó. A gente colocou aí, ó, o Ministério da Educação é o agente,
Então, o Ministério da Educação, agente, beleza. Deixa eu colocar aqui. Ó, Ministério da Educação é o agente. Aqui, ó, agente. Qual é a ação? Ó? Proporcionar aos deficientes auditivos maiores chances de se inserir no mercado de trabalho. Isso é a ação. Então, como é que vai se proporcionar aos deficientes auditivos maiores chances de entrar no mercado de trabalho? Qual é o modo que isso vai ser feito? Aqui. Mediante, você vai usar mediante, através, mediante alguma coisa, através disso, por meio disso, mediante a implementação do suporte adequado para a formação escolar e acadêmica desses indivíduos. Então, o modo, ele vai dizer como vai ser feito. Só para vocês entenderem no final, aí ele diz, ó, com profissionais especializados em Libras, isso aqui é o detalhamento, ele está explicando como vai ser feito. E qual é a finalidade? A fim de gerar maior igualdade e qualificação na disputa do emprego. Isso aqui é o efeito, né? Ou finalidade. Aqui, os 5 elementos. Tá vendo? Perfeita essa conclusão. Só é segurar e ver se a sua tem. Se você quiser lá, faz esse risquinho lá na sua redação. Aqui, eu já botei o agente, já coloquei a ação, já coloquei o modo, já detalhei e já dei o efeito. Acabou-se. Tem como errar, Yasmin? Tem como errar, Cássio? João Vitor, Ana, tem como errar mais? Não. Tranquilo, Yasmin? Vamos ficar ligados agora. Grifem a redação de vocês. Grifem também, Jéssica. Grifem a redação de vocês. Vê se vocês estão com todos os elementos, que aí é 200 pontos, ó, na mamata. Certo? Então, a gente já falou do agente, do modo. Vamos ver mais algumas questões do modo. Alguns exemplos aqui, ó. Em textos reais, esses textos são reais, tá certo? Isso, Cássio, que bom. Portanto, ó, para solucionar esse impasse, é importante que a mídia, ó, por meio de exposições no meio digital, quer dizer, por meio de, qual é o modo que vai fazer? Através das exposições no meio digital, garanta a ampla diversidade cultural, e aí vai o texto. Embaixo, outra forma, outra também que está em negrito é outro modo, né? Muito bem, Jéssica. Ó, Dessart, visando a uma sociedade, sim, outra coisa. Vai falar de regência verbal. Regência. O verbo visar. Cuidado com o verbo visar. Quem visa, visa alguma coisa. Teve aluno que teve esse problema aí. Ó, quem visa, visa... Isso é regência verbal. Visa alguma coisa, ó. Não é visando uma sociedade, visando a. Certo? Visando a uma sociedade brasileira em que os usuários desses serviços online estejam mais informados sobre a seleção de conteúdos e sobre a coleta de dados de que ele acessa, é necessário que o Ministério da Tecnologia promova campanhas de conscientização. Aí depois ele bota, alguns meios pelos quais isso pode ser alcançado são as próprias redes sociais, panfletos e propagandas e cartilhas de escola. Então, aí mais um modo. E seria o ideal, Yasmin. Eu fiz isso nas primeiras redações. Lembra que eu botei por competência, só que demora demais. Então, pode ser que demore muito para fazer isso em 100 redações, 110 redações, demora demais, entendeu? Mas eu posso tentar fazer de novo. Lembra que eu fiz no começo do ano? Lembra? E eu não posso também dizer assim, você melhorou nisso, você melhorou naquilo. Fica difícil, muito difícil. Eu sempre tento fazer comentários em cada um, mas falar de cada competência fica um pouco difícil, mas eu posso fazer isso, tá bom? Eu posso tentar. Aqui de novo, ó, um modo aqui embaixo, ó, no último exemplo, através de projetos, propagandas e palestras, certo? Então, aí é o modo. Como vai ser feito? Então, ó, portanto, é necessário que os governos aliados a multinacionais responsáveis pela fiscalização e gerenciamento das redes sociais
demonstrem, através de projetos, propagandas e palestras, a influência indireta que os usuários sofrem. Mais um modo aí. Tá? Vamos agora para o efeito. Gente, quando você vai tentar convencer sua mãe de alguma coisa, tem que se mostrar para quê. Para que você quer esse sapato? Para quê? Você disse o agente, você disse a ação, mas tem que dizer o efeito. Tá certo? Yasmin, eu fiz isso, Yasmin, na primeira redação. Lembra? Vou fazer, dessa eu vou fazer isso, tá bom? Vou tentar fazer isso. Então, o efeito é, beleza. Eu já disse o agente, quem vai fazer? Massa. Já disse como vai ser feito e quem vai fazer. Mas qual é o efeito disso? Porque se eu proponho algo para ser feito, eu digo modo como vai ser feito, eu tenho que saber qual é a consequência disso, se essa consequência vai ser viável, se vai acontecer ou não. Tá? É mesmo, Cão, é incrível. Como que? Aí você diz, mãe, qual é o agente? Sua mãe. Qual é a ação? Comprar o sapato. Qual é o modo? Através do cartão de crédito. E qual o efeito? O efeito é para gerar um adolescente feliz. Um adolescente sociável que vai ter um sapato novo. Eu vou me relacionar melhor com as pessoas. Vai ficar estiloso. Exatamente. Então, tem um efeito, porque eu só posso convencer alguém se eu disser que essa ação vai mudar alguma coisa, que essa ação tem um propósito, que essa ação ela tenha uma finalidade. Efeito e finalidade dá no mesmo. Então, normalmente, esse efeito começa com a fim de, com o propósito de. Lembra que a gente viu lá os operadores argumentativos de finalidade? A fim de, com o propósito de, com a intenção de. Deem uma olhada lá naquela aula de operadores argumentativos. Eles são importantes para você dizer o efeito. Com a intenção de, a fim de, para que, a fim de que. Tá certo? Então, lá está falando que o Ministério da Educação, que é o agente, tem que proporcionar, através disso, a fim de que. Está lá no final. Ó. Então, você já disse que o Ministério da Educação tem que fazer. É o agente. Tem que proporcionar aos deficientes auditivos maiores chances de inserir no mercado de trabalho é a ação. Mediante a implementação do suporte adequado para a formação escolar e acadêmica desses indivíduos, o meio. Com profissionais especializados em Libras é um detalhamento, que é o último. E qual é o efeito disso? A fim de gerar maior igualdade na qualificação e na disputa por emprego. Ok? Antes de a gente terminar, eu queria fazer um desafio a vocês. Alguém aqui, 2 alunos, querem que eu abra a redação de vocês, a última redação de vocês, para a gente analisar aqui a conclusão de vocês? Alguém se prontifica para a gente abrir a redação de vocês aqui e analisar? Tem que ser a última, é? É, porque fica mais fácil para mim achar, para eu achar. Cancela. Essa foi pior, né? Que é uma que foi uma nota maior, né? Antes eu foi acho que vai pegar a minha agora. Então, quem é que quer? Deixa eu ver aqui. Vinícius. Não, inclusive é bom também uma que foi péssima. É bom para vocês. Não precisa ser uma conclusão boa, não. Pode ser uma ruim mesmo, que a gente analise e veja como melhorar. Então, Vinícius é uma. Pronto, professor. Pode ver a minha. Quem é tu? Também Maria da Glória é boa demais em redação. Que nada, menina. Foi horrível a minha conclusão. Então, vamos lá colocar Vinícius. Agora Davis, não é pra rir, não, viu, minha gente? Vamos colocar Vinícius, Davis e Maria da Glória, tá bom? Aí, quando eu for abrir, eu vou falar para vocês, aí vocês colocam o nome completo de vocês e a turma. Mas agora não, porque aí o comentário vai subindo. Quando eu disser assim, diz o nome aí
e a turma, porque eu vou abrir aqui o Classroom e a gente vai debater. Tá certo? Vamos lá. Então, aí o efeito, certo? Então, não esqueçam, olhem para mim, voltem lá na aula lá de operadores argumentativos e vejam quais são os operadores que indicam efeito, finalidade. A fim de, com o propósito de, com a intenção de, para isso. Tá? Vamos lá. Efeito. Mais uns efeitos aqui, ó, reais, tá? De textos reais. Ele conseguiu quebrar todas as regras de uma redação. Quem? Eu falei desse que alguém colocou aqui, Davidson e alguém falou aqui. Quem quiser coloca o nome aí embaixo. Vamos lá. Mais uns exemplos de efeito aqui, ó. É preciso criar leis, ó. Criar leis é a ação. Qual é o efeito disso? Para que empresas apenas coletem os dados que são autorizados pelos usuários. Isso é o efeito. Para combatermos tais censuras, precisamos buscar outras fontes informativas. Então, com o propósito de combater as censuras, então tem um efeito. O efeito disso vai ser combater as censuras. A família deve fiscalizar os filhos, não, o que os filhos fazem na internet, evitando possíveis problemas. Então, tem que fiscalizar com que propósito? Para evitar possíveis problemas. Tá? Cadê? Ele cometeu a façanha? Sim, só acredito vendo. Nem vendo tu acredita. Programa de televisão, rádio e jornais precisam promover propagandas com o objetivo de mostrar a importância de proteger dados pessoais. Tá vendo? Com o objetivo de, evitando, para isso, com o propósito disso. Tá bom? E o último é o detalhamento, tá, gente? O detalhamento, ele não é um elemento que é um agente em si, não é algo... é um detalhamento de qualquer das outras coisas que você fez. Então, o detalhamento da ação, um detalhamento do meio, um detalhamento do modo, o detalhamento do efeito, tá bom? Então, o detalhamento é o item que não pertence ao grupo dos elementos, mas ele acrescenta informações. Você pode detalhar qualquer um dos outros. Detalhar o agente, detalhar o modo, detalhar o efeito, tá? Detalhar a ação. Então, para que ele seja completo, a sua redação seja completa, você tem que detalhar algum desses elementos, principalmente aqueles que podem trazer mais dúvida ou que precisa de uma explicação melhor, tá? Então, pelo menos você tem que detalhar 2. O Enem pede para que você detalhe pelo menos 2, tá? Na proposta de intervenção. Então, dizendo o agente, a ação, o meio, o efeito, e detalhando pelo menos 2 deles, redação, nota 10 aí na perspectiva da conclusão. Tá? Cadê? Detalhamento, deixa eu tirar aqui. Ó, para a gente terminar. Cadê? Aqui. Ó, eu vou explicar aqui como é o detalhamento de cada um. Então, como é que você faz? Eu não disse a vocês que o detalhamento pode ser um detalhamento de qualquer um dos elementos, ó. Um detalhamento da ação. Ó. Cadê? Ó, por isso é muito importante que todos os usuários da internet pesquisem diversas fontes, como, por exemplo, então, quais são as fontes? Sites, livros, jornais, etc. Então, ele detalhou quais são as fontes. Então, detalhamento da ação. Qual é a ação? Os usuários da internet é o agente. O usuário da internet é o agente. Qual é a ação? Pesquisar em diversas fontes.
quais são essas fontes? As fontes não são a ação? Que fontes são? Sites, livros, jornais. Outro, por fim, o indivíduo deve se atentar para não ser manipulado. Afinal, a internet tem o dever de informar e não de influenciar. Certo? Então, aqui você está dando uma justificativa, você está detalhando a internet. Porque a internet, com ela como ferramenta, como é que ela deve agir. Também tem um detalhamento do agente aqui, ó. Assim, é necessário que o Estado, é o agente aqui, ó. Aí eu vou falar um pouco mais sobre o Estado. Na condição de garantidor dos direitos individuais, estou especificando esse Estado. Dessa maneira, urge que as grandes mídias sociais, ó, mídias sociais é o agente. A exemplo de TVs e jornais, tá vendo? Estou detalhando o agente. Detalhamento do meio e do modo. O que foi que tu fez, João? Professor, só o senhor vendo. O que foi? Diz aí. Não lembro desse princípio da tua redação, não, mas vamos lá. Detalhamento do meio. Ó, o governo central deve impor sanções a empresas que criam perfis de usuários para influenciar suas condutas por via da instauração de secretarias planejadas para a atuação do ambiente digital, uma vez que tais plataformas padecem de fiscalizações efetivas. Ó, qual é o modo aqui? Por via da instauração de secretarias planejadas para atuação no ambiente digital. Aí eu estou detalhando esse modo, que essas secretarias planejadas, eu vou detalhar ela, uma vez que tais plataformas padecem de fiscalizações efetivas. Então, se as plataformas precisam de um modo para acontecer, que é a fiscalização das secretarias, como é que ela vai ser feita? Então, eu detalhei o meio e o modo. Aqui embaixo, portanto, medidas devem ser tomadas. O governo deve promover, mediante mídias influenciadoras, mediante, né, por meio das mídias influenciadoras, que aqui é o meio e o modo, e ele vai detalhar que mídias são essas. Rede Globo, SBT e Record. Então, eu estou detalhando aqui o meio e o modo. Detalhamento do efeito. Né? Aqui, ó, vamos ver aqui no primeiro. Dessa forma, quer dizer, vai ser feito. Dessa forma, espera-se que as pessoas tenham maior senso crítico. Então, isso é o efeito, ter senso crítico. Então, vai detalhar qual é esse efeito. Então, senso crítico vai diminuir, assim, as influências e manipulações do controle de dados. Tá? Então, o efeito é o senso crítico, né? E aí vai detalhar esse senso crítico. Tá bom? E aqui outro detalhamento, ó. Cadê? Ainda é imperioso que o Estado, por intermédio da implementação de leis que proíbam os servidores. Então, qual é o meio aqui? Ó? Por intermédio da implementação de leis que proíbam os servidores de usar artifício, e vai detalhar aqui, ó. Assim, a sociedade seria capaz de libertar os canários para que possam ver a realidade de maneira clara e verdadeira. Bom? Então, detalhamento do efeito. Então, para a gente terminar, antes de falar de direitos humanos, vamos falar aqui sobre a competência 5. A gente não falou que tem que ter cinco elementos? Não foi? Então, isso aqui, ó, é a tabela que o professor vai analisar. Vai analisar a sua redação em relação à competência 5. Isso aqui é do Enem, tá bom? Então, aqui, ó, os elementos são ação, agente, modo ou meio, efeito e detalhamento. Quando é que você vai usar tirar zero? Ausência de proposta ou cópia integral de proposta ou proposta de intervenção que diz respeito a direitos humanos ou
proposta de intervenção não relacionada a qualquer assunto. Então, se você copiar integralmente, de fizer de respeitar os direitos humanos, ou tiver que não seja relacionado ao assunto, é 0. Certo? O que é isso que vocês estão falando tanto, aí que vocês estão rindo tanto, que estão tirando o print? É de um livro que é sobre proposta de redação. Eu vou mandar para João, para ver se ele melhora na redação. Ah, tá. Quando é que você vai tirar 1 na competência 5? Se você tangenciar o tema. O que é tangenciar o tema? Se você, na sua redação, não se aprofundar no tema e só ficar no assunto. Então, você vai ter nota 1. Você colocou apenas elementos nulos, alguém tem que fazer alguma coisa. Isso é tudo elemento nulo. Ou apenas um elemento válido. O que é um elemento válido? Por exemplo, só o agente. Então, é quase possível aí você tirar essa 1. E aí é bem prático. Se você vai ter você vai ter o nível 2 se tiver 2 elementos válidos. Mas você não deve colocar estruturas condicionais. Se o governo esquece essas condições, tá? Quem fica só no se não passa desse nível 2. Então, não fiquem. Se o governo fizesse, não. O governo deve. Então, quem usa muito estruturas condicionais, se, caso, não passa do elemento 2. Então, um elemento válido, nível 1. 2, nível 2. 3, nível 3. 4, nível 4. E 5, elementos válidos, nível 5. Então, só é colocar os 5 elementos válidos. Ação, agente, meio, efeito e detalhamento. Tranquilo, crianças? Então, essa é a nota que vai ser dada a vocês. Então, não tem como tirar uma nota menor na competência 5, colocando os 5 elementos válidos que não seja a nota máxima 200. Beleza? A gente vai falar agora sobre direitos humanos. Há algum tempo, as redações que feriam os direitos humanos, a prova toda era zerada. Certo? Há alguns anos, né, foi feito de forma bem deliberada, que você, se ferir os direitos humanos, você tira 0 na competência 5. Tá certo? Então, você vai receber nota na competência 0, você vai receber 0 na competência 5, quando você desrespeitar na proposta de intervenção, de forma explícita e deliberada, os direitos humanos afirmados na Constituição da República Federativa do Brasil. Então, vão lá na Constituição, vejam lá os direitos fundamentais, vejam lá os princípios norteadores dos direitos humanos, deem um estudinho a mais, mas a gente vai debater um pouquinho aqui. Então, está lá na nossa Constituição, também está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, também está na Carta da ONU e na da Declaração de Durban. Então, olha esses aí, dê uma estudadinha, para não dar uma proposta que fira o direito do outro. Tá bom? E essa recomendação está na própria matriz de referência do Enem. Então, o que a gente vai fazer? Sabe o que o Enem está dizendo? Vai lá buscar, vai lá estudar a Constituição, essa parte dos direitos humanos, a Declaração dos Direitos Humanos também da ONU, a Carta da ONU e a Declaração de Durban. Então, quais são os primordiais que você não pode ferir na sua redação? Claro que até porque a redação, como a gente já falou, tem que ser objetiva, direta, e também ser uma reflexão cidadã. Tá? Princípios norteadores dos direitos humanos. Dignidade humana. Então, você não pode ferir o princípio da dignidade humana na sua redação. Também não pode ferir a igualdade de direitos, o reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades. Ah, mas eu acho que o gay, porque eu acho que quem é do candomblé, problema é seu. Acho para você. Reconhecer
essas peças da sociedade, reconhecer todo mundo, os negros, os pobres, ricos, pobres, reconhecer e valorizar essas diferenças e as diversidades, cada uma com seu papel na sociedade. Respeitar também a laicidade do Estado. Por exemplo, você bota lá como proposta que o Estado deveria fazer com que as pessoas fossem à igreja rezar, orar por Deus, que tudo se resolveria. O Estado é laico, não, a nossa Constituição ela não é baseada em nenhuma religião, porque ela seria injusta se ela fosse só para católicos, ela seria injusta se ela fosse só para evangélicos, só para candomblecistas, isso aí não existe. Tá? Também democracia na educação, né? A gente tem um ministro da Educação que não age assim, ele acha que o deficiente físico e mental ele atrapalha o ensino, nem o próprio ministro da Educação tem esse respeito. Transversalidade, vivência e globalidade. O que é essa globalidade, vivência e transversalidade? O respeito, por exemplo, às etnias, aos povos que pedem asilo, que têm problemas com democracia, com políticas no governo, não ser xenofóbico, não ser uma pessoa preconceituosa de região para região, de país para país, entender o sistema global de como tudo acontece, o acesso à informação, por exemplo, sustentabilidade socioambiental. Fora os direitos fundamentais da Constituição, o direito à moradia, o direito à saúde, o direito à educação. Então, cuidado para não ferir os direitos humanos. Vou mostrar aqui conclusões aí, né, trechos que ferem os direitos humanos. Aí vocês vão me dizer, assim que eu acabar de ler, o que foi aí? Qual foi o direito que foi desrespeitado? Veio o número 1, viu? Temos que aprimorar uma lei, pois que publicar notícias fakes será preso ou taxado com multas rescisórias e também será excluído da sociedade. O que é que feriu os direitos humanos aí? Ser preso, né? Taxado com multas, isso aí tudo bem, até porque isso é crime, né? A gente já viu que a fake vai estar se tornando crime e pode ser preso. Agora, ser excluído da sociedade, isso fere os direitos humanos, tá bom? Ah, mas você não falou, lá não tem será preso, mas preso não significa que ele é excluído da sociedade. Ele está em processo, está preso para ser reintegrado à sociedade. Tá bom? Certeza que João que escreveu isso. Deve ser exilado, né? Vamos lá. Uma solução para o problema é privar a internet para pessoas leigas e analfabetas que se deixam levar para qualquer vídeo e foto vista. Eita pau! E aí, João, tá tudo certo aí essa frase aí? Essa declaração aí, João? Tá tudo certo? A internet não deve ser para pessoas leigas e analfabetas? Aí é complicado, né? Você está aí tirando o direito de acesso à informação, do acesso ao convívio digital, isso aí é crime, né? No Brasil, as leis são frágeis. Inclusive, eu coloquei até os erros, são iguais, tá? Inclusive, o exemplo 6 foi lá para cima. Deixa eu ajeitar aqui, só um minutinho. Gente, isso são redações reais, viu? Isso aqui não é inventado, não. Tem gente que acha que é inventado. Não é inventado, não, viu? Deixa eu botar aqui o 6 embaixo que ficou para cima. Peraí. Corrigindo na hora da aula. Isso é assim mesmo. Melhor do que deixar errado. 5 e 6. Eita, peraí. Vamos lá. Cadê? Aqui.
Vamos pro 3. No Brasil, as leis são frágeis. Deveriam ser mais rigorosas, punir pessoas que fazem mal para outras pessoas. Aí tudo bem. Quando eu digo punir, quero dizer deixá-lo preso sem direitos. Eita pau! Gente, eu sei que a gente tem uma indignação com pessoas que, sei lá, estupram uma criança, que matam alguém, mas deixe isso para você, tá? Na Constituição, todo mundo tem direito a ser cuidado pelo Estado, inclusive quem está preso. Não se pode deixar o cara lá preso e morrer de fome. Deixar ele lá preso e isso não acontece. Então, o problema aqui é dizer que a pessoa não pode ter direito, mesmo que você ache. Tá? Exatamente, Gabriel. Aí um amigo seu, você tem o que você quiser. Ah, o cara chega lá, estuprou uma criança, chega lá dentro, ele tem que ser estuprado também. Não é um senso comum que isso acontece, a gente sabe que isso acontece, mas você não pode botar isso na redação, porque se você estiver dizendo isso, você está propondo um crime também. O estupro também é crime, tá? Cuidado. Para reduzir essa manipulação em determinados locais, vê só, deveriam ser cortados qualquer sinal de transmissão de internet. Assim, reduziria a influência de certos dados no comportamento desses usuários. Você privar alguém do acesso à informação também é desrespeitar os direitos humanos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes é difícil entender em coisas mais simples, quando é assim, coisas mais graves, a gente entende o que é direitos humanos, mas tem certas coisas que também são de respeito a direitos humanos. Privar o acesso à informação, o direito ao livre comércio, também é de forma de direitos humanos. Há alguns anos, caiu uma redação sobre publicidade infantil no Brasil, falar sobre publicidade infantil, e muita gente achava que não ia de respeitar os direitos humanos e desrespeitou em alguns pontos. Porque é difícil achar uma coisa que vai desrespeitar os direitos humanos na publicidade infantil. Primeiro, que eu sei porque eu corrigi essa redação. Um aluno disse que, como as propagandas de produtos afetam muito as crianças, deveria ser proibido qualquer propaganda para crianças. E essas propagandas para crianças acarretariam no fim das empresas de publicidade. Aí lascou. Você não pode proibir de existir publicidade. Você pode regular essa publicidade. Você pode ter um órgão que vai controlar e saber como essa propaganda ela é feita, mas não se pode privar dessa propaganda. Tá? Eu já vi propaganda falando sobre... sabe uma redação que eu acho que ia ter o maior desrespeito aos direitos humanos? Falando sobre o sistema carcerário brasileiro. Devia deixar do jeito que está mesmo. As prisões estão ruins, deviam deixar morrer mesmo. Morrer de tétano. Eu já vi isso. Morrer de fome. Não reformar. Não é assim, gente. Isso aí você conversa com seus amigos. Tá certo? Essa número 5. O caso é grave. Temos que punir esse tipo de uso com a própria morte. Lembrando que todas essas redações que eu estou analisando aqui foram de um tema sobre dados na internet. Lembra que houve uma redação falando sobre compartilhamento de dados e uso de dados na internet? Punir com a própria morte, cacete, olho por olho, dente por dente, não use isso, viu? Um cara roubou, tem que cortar a mão dele. Estuprou a mãe, tem que botar alguém para estuprar ele. Roubou, a gente tem que roubar ele também. Não é assim. A gente tem que sempre dar uma proposta, um agente, algo que vai que respeite os direitos humanos, tá? Mesmo que na sua cabeça você seja um nazista, ou fascista, o que seja, você não pode fazer isso na sua redação. Para mim tudo se resolve com Deus. Não é assim.
Não, você não pode dizer que todo mundo tem que acreditar em Deus. Se você acredita e acha que é importante para você, é a sua visão de mundo. Cuidado. Tá bom? Para prevenir o cidadão de tal erro, as publicações, reportagens, notícias, etc., deve-se fiscalizar antes da publicação e, caso haja intervenção da notícia verdadeira ou censuras em ideias realistas, o publicador deve ser punido com um ano de cárcere privado, sem ter direito a se comunicar com nada ou com ninguém através da internet. Primeiro que ninguém pode, não tem como alguém fiscalizar o que eu vou dizer. Como é que vai, antes de eu publicar, como é que alguém vai fiscalizar? Isso aí é contra o direito de liberdade de expressão, tá? Mesmo que seja julgado depois do que eu fiz, aí eu vou ser punido por isso. A liberdade de expressão não dá o direito também de você ferir o direito do outro. A liberdade de expressão, agora eu vou dizer, mata todo mundo, mete a faca todo mundo, vamos matar os negros, vamos matar os pobres. Não é assim. A liberdade de expressão, mas a liberdade da expressão não é maior que a Constituição Federal e a Declaração de Direitos Humanos, tá bom? Cuidado. Exatamente. Exatamente. Fiscalizar a publicação antes dela acontecer é ditadura, é censura, tá? Exatamente. E mais uns aqui para a gente tomar de respeito. Vamos lá. Alguns grupos defendem que quem usa o controle de dados para manipular o usuário deve ter seu direito à liberdade de comunicação negado. Porém, a forma mais eficiente de resolver esse problema é influenciar os próprios usuários sobre a influência indireta que sofrem. Então, aí, são propostas aí... Qual é o problema aí, Vê? Alguns grupos defendem que quem usa o controle de dados para manipular o usuário deve ter seu direito à liberdade de comunicação negado, porém a forma mais eficiente de resolver esse problema é informar os próprios usuários sobre a influência indireta que sofrem. A negação à liberdade de comunicação, que é uma forma de desrespeito aos direitos humanos, não é sugerida pelo participante, mas é apresentada como uma proposta sustentada por terceiros. Eu vou dar um exemplo. Eu sou um cara racista, fascista. Muitas pessoas usam desse discurso hoje em dia, tá? Ah, mas eu não sou eu que estou falando. Não sou eu que estou dizendo. Aí diz assim, algumas pessoas defendem que os negros devem ser extirpados da sociedade porque desde a era bíblica eles já são punidos por Deus. Oxente, se tu usou esse argumento, é porque tu acredita nele. Então, cuidado quando a gente diz, alguém diz isso. Tá? E a gente faz muito isso quando a gente quer ameaçar alguém e não quer deixar claro. Por exemplo, você faz alguma coisa comigo, eu digo, ó, lá na minha terra, quem faz isso leva uma facada na barriga. Se eu estou usando esse discurso, dizendo que alguém faz, que alguns grupos defendem, cuidado, porque, por mais que não seja sugerido por você, você apresenta como uma proposta de terceiros. E se você apresenta como proposta de terceiros, esse terceiro seria um argumento aí, uma base para que você haja como proposta. Tá certo? Tranquilo, crianças? Não vai dar tempo da gente analisar as redações, mas a gente faz o seguinte. A gente pega uma aula, como sugerido, para fazer só isso. Tá? E eu levo presencialmente, eu boto lá no slide, a gente analisa, para a gente não perder tanto tempo. Tá certo? Então, gente, é isso aí. Tá? Recapitulando, vamos voltar aqui para essa tabelinha. As notas são dadas dessa forma. São 5 elementos. Se você tiver 5 elementos dele válidos, o que é válido? Que não seja nulo, tá? Um elemento nulo é que você não diz nada, que ele não seja viável e executável. Tendo os 5, você tira 200. Tranquilo, gente? Entenderam aí os elementos? Lembrando que são 4 elementos e o detalhamento é um outro elemento, mas que ele é um detalhamento de cada um dos outros.
e eu indico a vocês a colocarem, no mínimo, 2 detalhamentos. Então, é isso, gente. Quando for fazer a redação de vocês, se liguem, porque a gente começa a fazer a conclusão da gente antes de começar a escrever. Porque eu só posso usar a gente na minha redação que tem a ver com o meu projeto de texto. Se eu vou dar a ideia de que é uma questão governamental, uma questão social, uma questão familiar, é essa família, é esse Estado, é essa sociedade que lá no final vai ter que agir para que essa proposta de intervenção aconteça. Tá certo, crianças? Tranquilo? Melhorou a ideia de vocês aí sobre a redação, sobre a proposta de redação? Tudo tranquilo? Beleza? Então, até amanhã, né, na nossa aula remota, e aí eu vou preparar uma nova proposta de redação. Tá certo? Coloquem aí para mim quais são temas que vocês acham que a gente deve trabalhar. Deem proposta aí de temas, e já tenho um aqui em mente, já tenho uma proposta pronta, mas aí vocês vejam aí quais são os temas que vocês querem que a gente debata aqui. Tá bom? Um abraço e até amanhã. Na próxima aula, na próxima semana, a gente vê regência verbal. Ô, professor, Oi. a gente podia fazer um tema tipo falando sobre a desvalorização do professor no Brasil. Acho que seria bacana. Isso, seria bacana. Só que eu posso fazer o seguinte, porque a gente daqui para... A gente só tem 1 mês e 3 semanas. A gente provavelmente vai fazer umas 2 redações ainda para corrigir. Mas eu posso propor para vocês outros temas que vocês também podem fazer. Porque não tem como eu corrigir uma redação por semana de 100 alunos, entendeu? Mas aí eu posso colocar essa também de valoração do professor, sem nenhum problema. Tranquilo? Tranquilo, gente? Obrigado aí pela aula, espero que tenha ajudado vocês. Revejam e vejam as aulas, que é muito importante para a gente entender tudo isso aí. Um abraço para vocês e até amanhã.